Olá, senhoras e senhores, essa é a edição de número 94 do Mortcast. E aí, como é que vocês estão? E agora são 9h29 da manhã, é de um sábado. Terminando aqui, vai terminar talvez por volta das 10, eu vou pra academia, que fecha 11h30 hoje, e eu não sei se foi uma boa ideia. Eu vim aqui e eu percebi isso agora. Na verdade, eu percebi antes de eu apertar o botão, mas eu já tava aqui. O botão de gravar, mas eu já tava aqui. Então é isso, cara. Por que eu tô falando isso? Porque ontem, por certo momento, eu até fiquei animado. Eu pensei em gravar ontem, que eu estava sozinho em casa. Só que meus pais tinham ido pra igreja. Minha mãe foi pra igreja e meu pai ficou no carro assistindo filme. Meus pais tinham ido pra igreja e eu fiquei sozinho em casa, né? Não que eu fiquei sozinho, tinha acabado de chegar do trabalho, fui pra academia por volta de umas 6 e pouquinho, pra chegar lá umas quase 7 horas. E a missa geralmente é 1h30, então quando eu cheguei eu só fiz a prancha, que é um exercício. Eu fiz a prancha e depois de eu fazer a prancha eu tomei banho e isso aí já era umas 8 e alguma coisa. Na verdade eu enrolei pra tomar banho, fui tomar banho quase 9 e aí eu pensei, não vai dar tempo. E daria tempo. Daria tempo de gravar, mas eu não sabia que a missa ia ser 2h30. Que é isso? Se a missa começa às 7 e termina às 9h30, 2h30 de missa. Não sabia que ia demorar tanto, então, né? E o pior é que foi um padre que veio de fora, minha mãe falou. Ela falou, não, a missa foi boa, mas, cara, é 2h30 de um cara falando. Tipo, cara, eu não sei, cara, eu não sei. Ai, não, aí lá você vai pra receber o corpo e o sangue de Cristo. Então, sei lá, cara, dá um sermãozinho de no máximo meia hora, que já seria muito. Abençoa a hóstia e dá pro pessoal comer, já que é o corpo e o sangue de Cristo. E já que a pessoa tá lá por isso. E eu não vou na igreja há muito tempo. Eu não vejo graça alguma. Tem um grupo aqui que eu até vou às vezes, ou ia, né? Porque eu fui pouquíssimas vezes esse ano, eu fui menos de uma vez por mês. Mas sei lá, cara. Tipo, é meio chato. Você ir pra ouvir pessoas falando sobre Deus, às vezes é uma coisa que você não acredita muito no que aquela pessoa tá falando. Sabe, tipo... Porque assim, como eu disse, eu não vou em missa há um bom tempo. E no grupo aqui eu até ia mais, mas... eu acho que é isso, eu acho que às vezes vê alguém falando alguma coisa que você não concorda muito, aí você... tá, então por que eu tô ouvindo? Entendeu? Eu acho que é isso, cara, eu não sei. Mas até gostar de vir aqui, tem pessoal legal. Talvez eu acho que eu venho mais por causa disso. Mas eu não sei, cara. O mundo às vezes não faz sentido, as coisas às vezes não fazem sentido, sabe? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Porque, na hipótese de não existir nada. Na hipótese de não existir nada, é perfeitamente normal a gente existir. Porque o acaso aconteceria. Porque assim, cara, eu já vi um vídeo eu não sei se o cara tava imitando o Bart ou usando uma inteligência artificial pra recriar a voz do personagem. E aí que a gente vê que o mundo tá de ponta cabeça, né? Eles conseguem recriar a voz de alguém por inteligência artificial, cara.
Uma máquina... Na verdade, cara, inteligência artificial nem existe. É uma coisa que tá na nuvem. Que tá em um HD. Não é nem uma máquina específica para fazer aquilo. É um computador onde a pessoa programou todo o computador para fazer aquilo. Olha que coisa bizarra, cara. É uma máquina, sei lá que porra, que pode reproduzir perfeitamente a voz de uma pessoa. Entendeu? Não tem sentido nenhum, cara. O mundo... Acho que o mundo já pode acabar já, cara. O mundo já pode acabar, eu não sei. Que era falando, não, se nós estivéssemos um pouco mais perto do Sol, acho que foi 1% mais perto do Sol, seria muito quente. Se tivesse 1% mais longe, seria muito quente. Eu penso, cara, em escala cósmica, 1% a mais, 1% a menos, é muito. Então, 1% mais perto, a gente... Seria muito quente, a gente queimaria vivo. 1% mais longe do que nós estamos hoje, o planeta provavelmente congelaria. Se a rotação fosse um pouco mais lenta... Se a rotação fosse um pouco mais lenta, as temperaturas seriam de 60 a 80 graus. Aí eu penso, cara, vamos lá. Em bilhões, mais de bilhões, tem bilhões de galáxias. Então, em cada galáxia, imagina quantos planetas tem. Em vários planetas. Em vários e vários e vários e fora que para você percorrer uma galáxia, nossa galáxia, não sei quantos milhões de anos-luz, na velocidade da luz, você percorrer, viagem mais chata que existe. Para você percorrer, cara, não dá. A questão é, bilhões de galáxias, cada uma dessas galáxias com provavelmente bilhões de planetas. É óbvio que o planeta ou os planetas que desenvolverem vida vão estar exatamente... vão ser perfeitos. Vai ter a condição perfeita, vai ter a rotação perfeita para ter a temperatura perfeita, que é a nossa temperatura. Entendeu? Tipo, vai ter a condição perfeita para gerar vida. Logo vai ter a condição perfeita para aquela vida se desenvolver. Então, não vai ser tão quente para aquela espécie. Não vai ser tão frio para aquela espécie. Não... Entendeu, cara? Vai ter as condições perfeitas. Então, as condições serão perfeitas para aquele planeta. Então, independente da gente estar em um planeta com condições perfeitas, tudo isso é porque o planeta é propício para desenvolver vida. Se ele é propício, é porque ele tem as condições perfeitas. E tem vários outros planetas que não, cara. Que não. A maioria dos planetas não tem vida. Aí você para pensar, você vê o quão óbvio isso é. Se um planeta tem vida é porque as condições dele são perfeitas. Tanto que os outros que não têm vida não são com as condições perfeitas. Os caras falando como se fosse um grande milagre, como se fosse não sei o que, cara. Não. Ele é perfeito porque ele é perfeito, simplesmente. Entendeu? Porque se não fosse, nós não existiríamos. Por algum acaso, nós não existiríamos. Aí você fala... Entendeu? É porque assim, algum planeta em algum momento ia gerar... É porque assim, você deve estar falando... Não, mas é uma grande coincidência. Mas não é, porque em algum momento... Se na maioria não gerar vida, em alguns, supondo que tem outros planetas vida, em alguns geram vida... E alguma dessas vidas se desenvolve a ponto de criar uma consciência e uma inteligência, essa vida vai pensar, caralho, eu tô vivo.
caralho, eu existo. E ela vai ver todas as condições. E ela vai pensar, caralho. Ela vai achar que é coincidência, mas não é. Você está vivo justamente naquele planeta porque ele deu condições para isso. Porque nos outros planetas que não tem condições, você não vai ter vida. Logo, se ele não der condições para existir a vida, não vai existir vida. Logo, a vida não vai conseguir desenvolver a ponto de pensar isso. Se você está num que se desenvolve, você percebe tudo isso, você vai pensar, caralho, é tudo perfeitinho. Sim, é tudo perfeitinho porque 1 em milhões de planetas estava no ponto exato e provavelmente vai estar a mesma estatística. Milhões não vai, uma porcentagem pequena vai estar vai estar em condições perfeitas. E essas condições perfeitas fazem com que a vida surja. E lá a vida que vai ter consciência vai conseguir observar tudo isso. Entendeu? E quando você vê, caralho, meu planeta tem todas essas condições para gerar uma vida, você vai achar que é uma coincidência, mas não é, porque uma porcentagem pequena gerou aquilo, não uma porcentagem pequena, mas algo vai gerar aquilo, é até proporcional, e quando você começar a ver isso, você vai perceber que faz muito sentido, mas só faz muito sentido ter vida naquele lugar, porque aquele lugar é propício para isso. É propício porque por causa dessas várias coisas, que nem fala, não, Júpiter está no lugar ideal para proteger a Terra de asteroides. Exato. Porque tu pode ter um planeta que nem a Terra, que recebe milhares de asteroides, e todos esses impactos fazem com que ele não possa gerar vida. Fora que um monte de asteroide cair no mesmo planeta pode fazer com que o eixo de rotação dele mude. Entendeu, cara? Porque pode ter vida microscópica em vários planetas. E elas vão ir se desenvolvendo. Mas isso leva milhões, talvez leva bilhões de anos. A gente não vai estar aqui pra ver, entendeu? E independente disso, cara, o que eu tô falando pode ser que a gente exista por um acaso. Mas se der, não me assusta. Porque se estamos vivos por um acaso, temos que estar felizes por nós estarmos vivos e fazer essa vida valer a pena. Só isso. Mas sabe, eu não acho que seja um acaso. Porque tem coisa que eu não consigo entender racionalmente. Entendeu? Às vezes parece que tem um destino. Parece... Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas me parece que existe uma força maior. Parece que existe um destino. Parece que existe alguma coisa. Algumas coisas acontecem de uma maneira que não dá pra explicar. Provavelmente da mesma forma que eu sei que a vida acontecer nesse planeta ou em qualquer outro planeta não é um milagre, a pessoa que vê, alguma outra pessoa que vê essas coisas que eu falo que é sem explicação, o fato de parecer ter um destino, de algumas coisas te levarem para determinado lugar, é que não tá me vindo um exemplo claro agora, mas algumas coisas parecem que estão destinadas a ser aquilo. Você quer... Eu sei que às vezes é uma coisa que você quer e você acaba conseguindo alinhar o seu destino para aquilo lá, mas às vezes é coisa que não está sob o seu controle, você não consegue controlar e mesmo assim dá certo daquilo acontecer. Mas o que eu falo é... sim, então a questão tem gente que se olhar isso de fora, o destino, ela pode conseguir explicar isso. Não, na verdade não é. Você parece destino pra você porque você tá vendo um processo longo e não percebe, não sei o que. Pode ser, cara, mas eu não sei. Além de... Sabe, parece que existe uma força maior envolvida. Não sei se é uma força que a gente acaba criando. Nossos desejos e nossos sonhos criam uma força espiritual que nos guiam.
Ou se simplesmente... Cara, eu não sei, cara. Mas pra mim nada faz sentido e eu não sei nem do que eu tô falando. Eu só espero ter conseguido deixar isso claro, entendível, porque senão eu vou ter que apagar essa gravação. Se você tá ouvindo essa gravação é porque eu pensei, deu pra entender, ou porque eu fiz uma concha de retalhos nisso. É porque eu peguei algumas coisas e gravei de novo alguma parte. Porque eu não tô conseguindo explicar. O pensamento tá vindo, mas eu não tô sabendo explicar. Sabe? Porque, cara, não sei, cara. É isso. Eu não tô sabendo explicar a parte da que a gente tá vivo pode ser uma grande coincidência. Eu não sei se estou conseguindo explicar. É porque eu penso, é óbvio que o único planeta em condições propícias para a vida vai desenvolver vida com consciência. A vida com consciência, em certo ponto, a longo prazo, e essa vida com consciência, ela vai se questionar sobre a existência. E quando essa vida com consciência se questionar sobre a existência, ela vai ver que os outros planetas não são propícios para a vida e que o nosso é. E que tem vários outros planetas, mesmo que distantes, que têm condições propícias, mas por algum ou outro fator mínimo não consegue desenvolver vida igual o nosso. E ela vai pensar, caralho, o nosso é perfeito, é coincidência isso. Não é coincidência, você só está vivo e a vida só pode se desenvolver tanto a ponto de criar consciência que esse planeta tem tais condições. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Na verdade, eu não acho que é isso. Eu sei que é isso, mas eu não sei se eu consegui explicar da melhor forma possível. Porque tem coisas que você simplesmente tem coisas que você simplesmente não sabe. Você não consegue explicar. É uma coisa que tá clara. Entendeu? Eu não sei. Eu acho que o ser humano tem potencial enorme. Mas por algum motivo a gente não consegue desbloquear esse potencial. Eu não sei se a reencarnação existe. Mas era Platão, eu não lembro. Era um filósofo que dizia... Ele acreditava em reencarnação e dizia que a gente sabia várias línguas, era apenas... A gente não precisava aprender novas línguas, a gente só precisa relembrar. Entendeu? E eu não sei, cara. A gente precisa? Tipo... É porque eu duvido muito. Tipo, eu acho, beleza. Isso aí da gente saber outras línguas, eu até acredito. Mas eu duvido muito que seja por conta de reencarnação. Reencarnação... Eu não sei, cara. Pior que eu tenho algumas... Às vezes você vê algumas coisas que parecem provas. Uma criança de 5 anos lá na puta que pariu falou, eu fui morto, meu corpo foi enterrado em tal lugar. Foram lá e acharam que tinha um corpo. Eles cavaram aquele lugar e tinha um corpo lá naquele lugar. E a criança falou, meu corpo foi enterrado em tal lugar. Eles foram naquele lugar. Tinha um corpo, se eu não me engano, a criança... Isso pode ser uma coisa... Essa parte posso ter inventado. Uma criança, não, fui morto de tal jeito. E o corpo... Viram que aquele corpo tinha sido morto mesmo daquele jeito. Ou também... Sei lá, cara. Também... Isso aí da gente saber outras línguas, eu acredito. Porque eu já vi um caso... Também pode até ser mentira. Assim como o caso da criança. O que é verdade hoje? Porque que uma moça, um cara, eu acho que era uma moça, entrou em coma e quando ela acordou ela só falava alemão. E ela não era alemã, ela era de outro país. E ela falava perfeitamente alemão e não conseguia entender o que os outros falavam.
Entendeu? Sabe, são coisas que eu não sei, cara. Se bem que, entendeu? Não sei o que é verdade, o que não é. Porque a nossa história também pode ser toda mentira. Nossa história ela pode ter sido escrita por pessoas que mudaram alguns fatos. Não, isso é óbvio que aconteceu. Parte da história foi mudada em fatos. Por exemplo, sei lá, colonizadores. Quando eles chegaram, eles fizeram, não só aqui, mas em outros países. Provavelmente eles fizeram algumas merdas que não eram certas e eles omitiram isso e só colocaram eles como salvadores. Assim como se os índios tivessem como contar histórias, eles iam contar de outro jeito. Fora que, isso eu falando de 500 anos atrás, a gente também pode pegar a história de impérios. Impérios que fizeram coisas horríveis para crescerem, mas tiraram dos registros ou alteraram. E outra coisa também que eu tava pensando, quem nos garante que tudo isso realmente aconteceu? Quem garante que o passado existiu? Quem garante que a gente só não foi jogado aqui? Quem garante que quando a gente nasce, não são colocadas máquinas em nossas cabeças que projetam essa realidade para que a gente aprenda a viver? Para que quando a gente acorde nessa realidade, a gente já tenha uma consciência maior sobre a vida e de erros que não são pra gente cometer. Quem disse que agora a gente não é um bebê? Uma máquina foi colocada na cabeça da gente, de nós bebês, porque sei lá, vai passar 1, 2 anos com essa máquina na cabeça desse bebê, que vai ser a nossa vida de forma extremamente rápida. Sabe, as informações vão ser passadas para esse bebê de uma forma rápida. Então ele vai estar vivendo tudo isso aqui, cada um vivendo sua vida, em 2 anos. Então tudo isso que aconteceu aqui, todos esses 70, 90 anos que o bebê vai viver, é um período muito curto de tempo. Aí, quando ele morre aqui, a máquina desliga, né? Termina a sessão. O bebê acorda. Os pais pegam essa criança, que já vai ter uma consciência de alguma coisa, ou às vezes nem um bebê, cara. Talvez alguém de 5 anos, não sei também. 10 anos, não sei. Põe essa máquina, a pessoa não percebe. E a pessoa, quando essa máquina tá na cabeça dela, ela não percebe. Então, ela já é jogada nessa realidade, né? Que é uma simulação. Ela é jogada nessa realidade. Ela vive tudo. E então, quando ela termina, ela já sabe os erros que ela cometeu, para ela não cometer de novo. E sabe os acertos que ela cometeu para fazer daquele jeito. Então, nosso mundo é igual ao outro mundo. Mas agora nós somos crianças com máquinas na cabeça, vivendo uma realidade ou compartilhada, ou cada um vivendo uma realidade. Tipo, eu tô vivendo uma realidade, todo mundo é um NPC. Ou até mesmo você, cara. Você pode ser real e eu sou um NPC. Todos à sua volta são NPC e você é o único real. E tem várias pessoas também vivendo uma realidade parecida. Todas são crianças com máquinas na cabeça, um aparelho na cabeça, que faz com que ela viva uma vida. E assim, quando ela acordar para viver a vida real dela, ela vai poder ver os erros e os acertos que ela fez. Pra mim isso, na verdade, não faz sentido, mas seria o ideal a gente ter uma vida antes da nossa vida, porque a gente ia saber o que fazer, entendeu? Porque a gente é simplesmente jogado aqui, não sabe de nada. O que às vezes me faz pensar, nós existimos por acaso.
Eu não sei como o universo surgiu. Se a gente existiu por acaso, eu não sei como o universo surgiu. Ah, Big Bang. Big Bang é o caralho. Isso não faz sentido. Eu não sei como a gente surgiu, né? O universo. A gente dá pra imaginar. Evolução e blá blá blá. Mas o universo surgiu. E a gente simplesmente aparece aqui. Tem que viver e tem que acertar já de primeira. Quantas vezes você... Desculpa, bati no celular. Quantas vezes você não erra antes de acertar? Como a gente tem que acertar na vida a primeira vez, a gente só vive uma vez. Você tá entendendo, cara? Porque... sei lá. É de novo, porra. Desculpa. Por exemplo, eu tô com 24 anos, indo pra 25 anos. Faculdade eu ainda não comecei e não vou poder começar agora porque eu não pude mudar de horário no trabalho, infelizmente. Talvez em breve. Se eu não conseguir em um ano, foda-se, eu vou me matricular e levo um certificado lá e o trabalho vai ter que mudar de horário porque eles simplesmente não podem impedir alguém de estudar, mas eu vou esperar um tempinho, vou esperar no máximo esse um ano. Se em um ano eu não conseguir entrar numa boa, trocar de horário numa boa, eu vou entrar na faculdade e eles vão ter que trocar meu horário simplesmente porque tá na lei. Mas a questão não é essa, cara, a questão é como querem que a gente acerte. Porque eu sempre soube o que eu quis fazer, eu sempre soube que eu quis criar histórias, etc. Mas sempre que eu vi a faculdade de letras, cara, mesmo eu querendo escrever, nunca tive vontade de fazer aquilo. Entrar numa faculdade, tipo, entrar num lugar, você vai ter que aprender sobre uns livros de Machado de Assis e umas outras pessoas. Faculdade de letras deve ser uma das coisas mais chatas que tem. Você tem que estudar. Tipo, você tem que ler um monte de livro pra estudar aqueles livros. É pra entender como a linguagem foi formada. Foda-se como a linguagem foi formada. Foda-se como a linguagem foi formada. Eu não ligo. Eu não ligo pra como a linguagem foi formada. Se eu quiser aprender... Cachorro do caralho, cala a boca. Se eu quiser aprender sobre como a porra da linguagem foi formada, cachorro desgraçado. O cachorro tá um tempo sem latir. Liguei, só volta ele começar. Se eu quiser saber como a linguagem foi formada, a pessoa pode estudar sobre, mas agora você quer aprender sobre a bosta da língua que você tem, porque é uma língua extremamente complexa. Você quer aprender sobre a sua língua para poder passar a ideia que você quer de uma maneira correta. Você quer passar a ideia que você imaginou a sua história de uma maneira correta. Pra que eu tenho que ler livro de gente que já morreu, cara? Entendeu? Se eu quiser eu leio. Mas tem coisa que não dá. Uma vez eu fui no teatro, eu vi uma peça maravilhosa do Machado de Assis, baseada numa obra de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi uma peça incrível. Eu fui ler o livro já começa pelo final. Tava chato. Não conseguiu prender minha atenção. Tem livro que eu começo a ler, a primeira página me pensa, ok. Você vai pra segunda, ok. Às vezes o livro não tá bom, mas tá interessante que eu digo é a ponto de prender sua atenção. Beleza. Você lê as primeiras 5 páginas do livro. Interessante. O que vai te levando pra próxima. Assim como o livro que eu escrevi, tem gente que não vai gostar. E o livro vai te levando pra próxima, e você, porra, foda. E quando você vê, você já tá na metade de uma história maravilhosa e você não consegue parar de ler. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas não me causou isso, cara. Não me causou interesse nenhum de eu continuar.
peguei na biblioteca da escola, li um pouco e tá, foda-se, entreguei. Talvez se eu pegar uma outra versão do livro também eu até goste, mas o que eu falo é, tem livro que é interessante, mas você tem que pegar o livro, ler o livro e é isso. Pega o livro tem que prender sua atenção, porque quando não prende é uma bosta. Que nem livro de escola, o professor de filosofia ficava passando uns livros pra ler. Eu li o primeiro, não caiu nada na prova, eu não li o segundo, porque quando eu fui ler tava uma merda. Livro de Foucault, René Foucault, Porrinha Foucault, qualquer merda Foucault. Eu li o primeiro de René Descartes, que era chato. O cara falava o óbvio. Eu existo ou não existo? Ele não mata a charada. E no final ele... Eu penso, logo existo. Não porque você pode ser programado para pensar. Mas a questão é, você existe. A questão é, você é real ou não? Vivemos uma realidade ou não? Porque, beleza, eu falei agora, a gente pode ser um bando de bebê ou de criança vivendo uma vida simulada pra gente saber viver a vida de uma forma certa. Ou também isso aqui pode ser um filme. Essa vai ser a forma de ver um filme no futuro. Eles criam uma realidade de um jeito e... Toma aqui seu personagem, você vai viver essa realidade de tal jeito. Pode ser, cara. Pode ser. Aí o cara escolheu aqui um tempo medieval por algum motivo. Entendeu? O cara também pode escolher ser um viking. O cara pode escolher ser um soldado numa guerra. E ele escolheu esse tempo aqui por algum motivo aleatório, sabe? Tipo, vamos ver como era a vida. Tipo, o cara pode estar nos anos 3000. Não quero ver como é a vida nos anos 2000. E esse aqui é o filme do futuro. Ele entra numa simulação e vive uma vida. Só que o que pra nós é 30, 70, até 100 anos, se você viver muito, pra ele é só umas 3 horas da tarde dele. Entendeu? Eu não sei, cara. Aí, o que eu tô falando é Foucault, o livro de Foucault. Porque o primeiro foi de René Descartes, que foi uma bosta. Falou obviedade e não respondeu nada. Falou óbvio, eu posso estar dormindo. Ai, mas se Deus não quiser saber que eu sou real... Não, se Deus não quiser que eu saiba que eu sou real, ou se não sei o que... Falou umas obviedades. Umas coisas óbvias. Então, beleza. Aí eu comecei a ler o de Foucault. Parecia chato, mas as 3 primeiras páginas me prenderam e eram interessantes. Falando sobre uma execução. Só que depois o cara é morto, simplesmente, né? Essas 3 páginas mostram a execução do cara. E você pensa... interessante. Agora vai mostrar o que esse cara fez. Não, ele começa a falar de outros presos, outras execuções, outras punições ao redor do mundo. Aí pensei, então é sobre o sistema carcerário e sobre punições. Chato, não li. Aí o outro livro... E eu fui bem na prova, porque não precisava ler. O outro livro também de Foucault era só o primeiro capítulo, apenas 8 páginas. Eu lia a primeira página era só meia página. Eu li aquela bosta e eu dormi. Aí eu pensei, cara, não vou ler isso. Por quê? Porque tem livro que não te prende. E eu não vou ler uma coisa que não me prende. Então, cara, se eu fizesse letras, ia ter uma série, uma infinidade de livros que eu ia ter que ler. E livros que não me são interessantes. Livros que não prendem a minha atenção. E ia ser uma perda de tempo você ler uma coisa que não te prende a atenção. Como eu disse, tem livros quando você vê, você já está no meio. E não livros que não prendem a sua atenção. Isso acaba sendo uma perda de tempo. Uma coisa que não vale a pena fazer. É por isso que eu não quis fazer faculdade de letras. Só que o que eu queria fazer? Eu vi que eu queria trabalhar com cinema. Só um momento.
Pô, eu tive que mudar porque chegou lá pessoas falando alto. Tem deficientes no meio, mas não são nem deficientes que estão gritando. Sabe, pessoa com problema de cabeça, não são nem eles que estão gritando, são pessoas que falam normalmente. Mas vamos lá, né? Então, faculdade de letras. Eu não queria fazer por causa disso, mas eu sempre soube o que eu queria fazer. Sempre soube que eu queria fazer minhas histórias. E publicar em um livro, infelizmente, é difícil. Eu também pude ver que, sabe, essas partes de... Qual o nome, cara? Eu também pude ver que essas coisas aí de... Pra entrar na parte cinematográfica, aqui no Brasil, pelo menos, é uma coisa difícil. Não difícil, mas é uma coisa estranha. Tem muito filme... Pra você fazer o que você quer fazer, é difícil. Eu não quero trabalhar nos projetos merda. Sempre vejo o que vai lançar no cinema, cara. O nome de um dos filmes é Os Farofeiros 2. Tava de um jeito estranho. Sabe, aqueles filmes que você sabe que é uma bosta. Que nem outro filme que eu já falei aqui. Que você nem assiste. E você pensa, cara, como alguém assiste essa bosta? Mas a questão eu sempre soube o que eu queria fazer. Mas aí eu penso, não, mas eu sempre quis fazer cinema. Tipo, fazer minhas histórias talvez pro cinema, pra jogos. E jogos você tem que saber computação, tem que saber programar, tem que saber coisa numérica. Então pensei, ótimo, vai e faz a faculdade de cinema, né? E eu vi isso com o tempo, tipo, depois, não, eu acho que agora a gorda tá gritando aqui. Gorda sai de lá pra gritar aqui. Tudo bem, aí o que aconteceu? Eu, não, vamos... Aí eu pensei, aí quando eu vi a faculdade de cinema, era o que eu queria fazer. Depois que eu analisei esses fatores. Só que aqui na minha região não tem cinema. E eu vi que tinha audiovisual que dava uma iniciação ao cinema. Então eu posso fazer audiovisual, terminar de audiovisual e qualquer dia... Caralho, mano, o pessoal tá do outro lado da praça, estão gritando pra caralho. Tudo bem. É o que eu disse, não são as pessoas com problema de cabeça que estão gritando, são as pessoas normais. Ou não são tão normais assim, né? Talvez é um grupo de retardado, mas uns sabem falar e os outros só sabem fazer... Mas alguns sabem falar porque estão gritando. Mas tudo bem, cara. Tô terminando já. Então, audiovisual é uma faculdade que eu vou fazer e se der certo, de eu ir pra São Paulo um dia, porque eu posso pedir transferência do meu trabalho. Se der tudo certo e eu ver algumas coisas, assim, eu consigo ir pra São Paulo e fazer cinema, cara. Pra ter a competência técnica pra ingressar na área que eu quero. Entendeu? Então é isso, cara. Mas eu fico pensando, porra, eu tô com 25 anos, não consegui entrar ainda na faculdade. E é um tempo que não vai voltar. Então, por isso que eu acho que a gente devia ter um jeito de experienciar a vida antes da vida, porque tem um amigo da minha idade, o cara até hoje também não sabe o que ele quer fazer da vida. Eu já sabia o que eu queria fazer da vida, mas eu demorei para encontrar o caminho, fora que eu ainda posso estar errado, porque eu posso começar a faculdade de audiovisual, de cinema, e não gostar daquilo. Eu ainda vou querer fazer minhas histórias, mas o caminho é totalmente o oposto do que eu queria. Tem essa possibilidade. Então é isso, cara. Eu acho que a gente devia ter uma espécie de simulação de vida antes de começar a vida, porque a gente nunca sabe o que fazer da vida. Então é isso, já tá dando 40 minutos de podcast, agora são 10h10, eu tenho que ir pra academia, porque senão eu não vou conseguir treinar hoje. Então tchau pra vocês, até uma próxima vez, tenham um bom dia, uma boa semana e tchau.